Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel Atualidade, Camacel News. Eu sou o Sérgio Godinho, vosso companheiro de jornada, e venho mais uma vez partilhar convosco temas importantes, relevantes para o mundo, para o panorama da resolução extrajudicial de litígios, nos seus mais diversos métodos: mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, práticas colaborativas, práticas online, constelação e outras tantas que existem e que têm estado a militar na resolução extrajudicial de litígios, na boa e efetiva realização da justiça. Muitas vezes, paralelamente ao sistema formal, ao sistema judicial, como nós também aqui conhecemos. Para hoje eu trago um tema que entendo ser relevante, mas antes disso queria voltar a chamar a vossa atenção, a sua em particular, que nos acompanha periodicamente e que possa, direta ou indiretamente, ter interesse nestas matérias ou conhecer pessoas que tenham interesse em acompanhar essas matérias. O meu apelo vai no sentido de, interagindo conosco, enviar-nos mensagens, enviar-nos e-mails, participando com questionários, com críticas, no sentido de nós podermos melhorar a apresentação que nós aqui fazemos, propondo também, querendo, temas para que possamos ter então um leque muito mais abrangente de matérias, mas também trazer aquilo que efetivamente a vocês interessa, não é? Então, o meu primeiro apelo vai nesse sentido, de melhorarmos cada vez mais a nossa interação. Vem aí 2023 e se calhar poderá ser o ano, de facto, de uma maior divulgação nas matérias de resolução extrajudicial de litígios. Por outra, também peço que subscrevam o nosso canal e partilhem os conteúdos que aqui são aduzidos, no sentido de mais pessoas poderem ter acesso a essa informação que nós entendemos importante e relevante. Outro sim, a sua divulgação também contribuirá para que no conceito do YouTube os nossos vídeos possam ser aferidos, possam ser tidos como conteúdo importante e, por essa razão, ser objeto de maior partilha a quando das buscas que as diferentes pessoas fazem por conteúdos inerentes à resolução extrajudicial de litígios. Pronto. Posto isso, então eu trago para vocês, neste Camacel News, um rescaldo daquilo que foi a apresentação, a ação de autógrafos e apresentação do livro sobre a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, que é da autoria da doutora Maria Dias Godinho e tendo a mim como coautor. Mas, na verdade, mais do que falar daquela que foi a cerimónia, de facto, foi bastante bonita e concorrida, e que mais informações poderão ser encontradas também nas diferentes redes sociais que se interessam por essas matérias. Eu queria, de facto, trazer para vocês, para partilhar com vocês, nossos companheiros, a pertinência e a relevância não só do livro em si, mas também e sobretudo da própria lei. Do livro, na medida em que ele nos traz comentário, nos traz anotações, nos traz doutrina comparativa de diversas realidades, não só lusófonas, mas também de outras dimensões, angófonas, francófonas, relativamente à mediação e à conciliação. Mas sobre o próprio diploma, que lembrando, é uma lei que foi aprovada em 2016, não é? A Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, ela data de 12 de agosto de 2016 e é a Lei 12/16 que cataloga, ou pelo menos assim catalogada, para este diploma que regula essa matéria importante. A nossa chamada de atenção, em particular, vai para a estrutura e o âmbito desta mesma lei. Nos quer parecer que por conta de algum desconhecimento, ou se calhar algum desinteresse, que felizmente vem sendo cada vez menor, temos visto de forma gradual o aumento
a procura e o interesse sobre as matérias de resolução de conflito, talvez, dizia eu, que por algum desconhecimento não se explora suficientemente essa lei. E as anotações e comentários feitos aqui por os 12 autores visam exatamente, por um lado, despertar aqueles que buscam por uma efetiva resolução de conflitos, uma efetiva realização da justiça, mas também chamar a atenção para aqueles que estudam, que se preocupam com essas matérias. Porque no final do dia, de nada basta termos uma lei boa quando ela não é conhecida, de nada basta termos uma lei boa e conhecida quando ela não é bem interpretada, de nada basta termos uma lei boa, conhecida e bem interpretada quando ela não é aplicada. E é exatamente isto que nós buscamos com o nosso Cama-Seu News e também, entendo, os autores procuraram buscar com as anotações a Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, desde logo uma lei muito importante. Lei muito importante, cuja importância se manifesta ainda pelo facto dela se aplicar ou ser aplicada subsidiariamente à matéria laboral e a outras matérias de resolução de conflitos reguladas à luz do ordenamento jurídico angolano. Fazemos aqui ênfase à matéria laboral, na medida em que, pela Lei 7/15, não é? Um ano antes da publicação desta lei, a sua entrada em vigor, o ordenamento jurídico angolano, ou no ordenamento jurídico angolano, passou a ser adotado a mediação nos conflitos laborais como uma das formas obrigatórias de um dos meios obrigatórios de resolução destes mesmos conflitos de natureza laboral. Ou seja, passou a ser obrigatória a mediação ou a conciliação pré-processual antes do recurso à via judicial. Logo, o conhecimento desta lei, a aplicação desta lei, torna ainda mais efetiva e menos problematizada, se quisermos, o conhecimento e a percepção da ratio essendi, quer da Lei Geral do Trabalho, nas disposições que sobre essas matérias versam, quer da própria Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação. A Lei de Mediação de Conflitos e Conciliação, para além de nos trazer uma série de definições relativamente ao âmbito da sua aplicação, traz-nos também uma visão do legislador que já atende para a aplicação desta mesma lei nos conflitos nas comunidades. E eu penso que é importante nós termos essa questão em atenção, na medida em que a Constituição da República consagra o costume como fonte de direito imediata, e por essa razão é necessário sabermos e vermos também, a nível da produção legislativa, em que medida, do ponto de vista sociológico, uma determinada lei poderá ter impacto positivo numa determinada realidade que visa regular. Se é verdade que podemos antever o efeito social da aplicação de uma lei nos meios urbanos, não é bem verdade que com a mesma clareza se possa chegar a essas conclusões olhando para os meios rurais. Ali onde normalmente é aplicado o costume, ali onde normalmente os conflitos são resolvidos nas umbalas e nos sobados. Então, é necessário olharmos para isso com alguma atenção. E o nosso legislador, aqui na Lei 12/16, teve esse cuidado e fala um bocadinho sobre isso. E nos comentários da lei também os autores tecem alguns comentários relativamente a essa questão. Não obstante isto, e já no segundo capítulo desta lei, não obstante não, adicionando a isto, no segundo capítulo desta lei, que ela nos traz 9 capítulos, não é? No segundo capítulo, fala-nos de uma série de princípios que se aplicam à mediação e à conciliação de litígios. Mormente aqui como princípio da voluntariedade, o princípio da confidencialidade, o princípio da executoriedade e outros que aqui se afirmam bastante importantes. E volto a dizer que contribuem de forma substancial para a percepção do mecanismo, não só na sua concessão teórica, mas também na sua aplicação prática.
e até para discutir e encontrar respostas muito mais consolidadas relativamente a algumas versata questions que se vão levantando aqui no nosso ordenamento jurídico e não só, não é? Em várias realidades, como é a questão da constitucionalidade da mediação, como é a questão do usurpar ou não de competências aos tribunais judiciais por via dessas formas de resolução de conflitos, como é o caso da constitucionalidade ou não da precedência obrigatória, como se já levantou em várias realidades e muitas delas com respostas díspares a nível da sua fundamentação e conclusão. No capítulo 3º desta lei, nós encontramos uma matéria que entendemos ser bastante importante. Falamos sobre os procedimentos, ou o procedimento da mediação. Entenda-se aqui, mediação e conciliação com as necessárias adaptações. Não basta nós estarmos na mediação, não basta nós querermos a mediação, não basta nós conhecermos dos princípios e definições de técnicas e matérias sobre a mediação, institutos jurídicos mormente. É necessário nós conhecermos o procedimento de mediação, como é que ele se guia, como é que ele está concebido, como é que ele é concebido, como é que ele é criado, como é que ele é estruturado e como é que ele tem de ser seguido. Na medida em que os medianos constroem com o centro de mediação, ou com os mediadores, no caso das mediações ad hoc, e não já das mediações institucionais, o procedimento de mediação. Dito de outro modo, há uma participação ativa, não só na produção do resultado final dessas mediações, acordo ou não acordo, mas na construção do próprio procedimento de mediação. Para tanto, é necessário que as partes e os advogados, havendo advogados constituídos, conheçam do procedimento de mediação. E esta lei e as anotações trazidas a esta lei permitem, de facto, que se conheça melhor, permitem, de facto, que se conheça bem qual é o papel de cada um dos atores, sejam os advogados, sejam as partes, sejam os mediadores, no processo de mediação, mormente na construção do procedimento de mediação. E esta nota eu entendo bastante importante. Também, e já no seu capítulo 4º, essa lei nos traz uma matéria que achamos de suma importância. Até porque se confunde com uma série de outros institutos e realidades. E aqui me refiro concretamente à mediação, ou o mediador, o intermediário, ou intermediador, se quisermos, o árbitro e outros atores que intervêm num processo de resolução de conflitos. A lei nos traz aqui o estatuto do mediador, se nós quisermos. Quem é, que responsabilidades tem, como é que deve ser escolhido, que responsabilidades ou que forma temos de responsabilização do próprio mediador, que deveres que o mediador tem, qual é a força vinculativa da sua atuação, etc, etc. Uma série de nuances que a lei de mediação de conflitos e conciliação traz, que é importante saber, para nós até podermos avaliar quem é o mediador, qual é o trabalho do mediador e o impacto deste mesmo trabalho, do trabalho desse mesmo profissional. É importante sabermos qual é o estatuto do mediador. Não, e mais do que isso, por dito, no capítulo 5º desta lei, vem reservado o tratamento da questão que se prende com os centros de mediação. Ou seja, há a possibilidade da realização da mediação ad hoc, individual, particular, se quisermos, mas também é possível, e a lei aqui recomenda, a lei aqui estabelece e nós recomendamos, a mediação institucionalizada ou institucional. E ela é feita com a criação, ou pela criação, dos centros de resolução de conflitos, mormente aqui, os centros de mediação ou conciliação de conflitos. E é com base nesta lei
que nós vamos perceber, claro, articulando com outros diplomas, nomeadamente o Decreto 4/6, sobre a criação de centros de arbitragem, que aplica-se aqui, mutatis mutandis, também com as disposições desta lei, à criação de centros de mediação, não é? Como eles funcionam, como é que são acompanhados, se são sindicados, se não são sindicados, como é que funcionam os centros públicos, como é que funcionam os centros privados, ou como é que devem funcionar e serem constituídos os centros públicos e os centros privados, não é? Carecem de autorização, não carecem de autorização, há alguma supervisão sobre a atividade desses centros, porque, convenhamos, estamos a falar de uma atividade que do ponto de vista da sua função pública, realização de justiça, não podemos deixar à mercê de qualquer profissional ou de qualquer instituição a realização delas. É necessário algum acompanhamento distante, equidistante, de longe ou não, mas é necessário algum acompanhamento. Sem que isto viole a autonomia da vontade das partes, mas é necessário, sim, algum acompanhamento. Logo, o regulamento, a lei, traz-nos aqui uma série de matérias relativamente aos centros de resolução de conflitos ou às instituições de resolução de conflitos, que, como não podia deixar de ser, passa também pela criação de regulamentos próprios e de critérios, alguns deles pré-estabelecidos, para a regulamentação da atividade desses centros, no que respeita à Constituição, mas também no que respeita ao procedimento de mediação, como vimos lá atrás, no capítulo 3º. Por essa e outras razões, continuo recomendando, de facto, a leitura do livro sobre as anotações à Lei de Mediação e Conciliação de Conflitos. A Lei de Mediação e Conciliação de Conflitos traz-nos também, nos seus capítulos 6º e 7º, duas matérias, na verdade, e o 8º também. O 9º trata das discussões finais e eu penso ser dispensável, mas vamos fazer um comentário rápido também sobre elas, sobre ele, o capítulo. Mas o 6º, 7º e 8º trazem-nos aqui matérias muito importantes e que devem merecer a atenção de todos. Uma primeira, e que vem no capítulo 6º, versa sobre a mediação nos conflitos da família. É importante nós sabermos que matérias são tratadas em sede de mediação de conflitos de família. Porque matérias há que as partes, em momento, os seus advogados, procuram uma resolução nos tribunais judiciais, e como sabemos, a realidade angolana hoje aponta para uma litigância judicial maior em conflitos de família. Contrariamente àquilo que fomos assistindo durante muitos anos, em que as matérias laborais e penais estavam acima das matérias de natureza de família. Hoje é diferente. E eu penso ser oportuno saber, avisar, reiterar que existe a mediação como mecanismo para a resolução deste tipo de matérias também. Mas, como poderão dizer, são matérias sensíveis. Como resolver essas matérias sensíveis em sede de mediação? Conheça o mediador, conheça o procedimento de mediação, conheça as instituições de mediação. E, se calhar, lhe ajudará a ter melhor segurança na aceitação da mediação como forma de resolução de conflitos. E, aqui, dos conflitos de família também. Sendo certo, e aqui, do ponto de vista sociológico, cultural, o nosso legislador foi bastante assertivo ao olhar para a mediação como forma de resolução de conflitos, do tal eto mudieto, não é? Do entre nós, como africanos, porque sabemos que estas questões de família muitas vezes são resolvidas entre a família. Muitas vezes são as próprias famílias, não digo já as partes envolvidas, mas as próprias famílias que ajudam na resolução dessas questões. Claro, olhando para os limites estabelecidos e pelos bens jurídicos em causa. Situações haverá que, de facto, deve ser feita a intervenção de instituições competentes em razão da matéria. Falo aqui de situações de natureza criminal que envolvem família, ou outras que necessitam, que carecem a intervenção de outras instituições. No livro, os autores propõem também de direito a constituir
alterações importantes no sentido de permitirem uma intervenção muito mais acutilante de determinadas instituições que saberão melhor, lendo o livro que aqui recomendamos também. Mais do que as matérias de família, o nosso legislador, diferente de outras paragens em que, por lei própria, é estabelecida a mediação em matéria não familiar e não matéria geral, numa matéria especial, e que eu já vos digo, o nosso legislador optou por trazer no capítulo 7º a matéria relativa à mediação penal. E as questões se poderão aqui colocar. A mediação penal, não estamos a falar do direito de última rácio, não estamos a falar de bens jurídicos indisponíveis. Como mediação penal? Aqui não deve haver uma intervenção do próprio Estado, como instituição, com a Procuradoria, ou com o Ministério Público, com os tribunais, não é? Nas mais diferentes instâncias, a ditar o que deve ser aplicado. Essas questões são legítimas. E as respostas e posicionamentos a essa questão, nós podemos encontrá-las também, e muito bem, apresentadas no livro que aqui nós recomendamos. Como vê, não são poucas as questões que se levantam e não é pouca a pertinência e o âmbito de aplicação dessa lei. Mas ela não fica por aqui. Como eu dizia, temos no capítulo, o penúltimo, o 8º, outra matéria que também entendemos ser de suma importância. Principalmente para aquilo a que nós chamamos, ou se convencionou chamar, sistema multiportas. E já agora uma pincelada. Por que sistema multiportas? Como o próprio nome sugere, multiportas vem de um conjunto de meios, de um conjunto de saídas, várias portas de entrada ou de saída, mas várias portas. E a resolução extrajudicial de conflitos caracteriza-se exatamente por isto. Por ser uma porta, muitas vezes uma porta aberta, muitas vezes uma porta aberta e fechada, a mesma porta que serviu de entrada, mas com outras tantas portas abertas para saída. E devemos, de facto, tentar conhecer melhor o que é que se quer dizer com esta afirmação multiportas, com esta frase curta, mas muito relevante. E algumas pinceladas que podemos trazer, porque no mais, recomendo mais uma vez o livro, se pode perceber o sistema multiportas em duas perspectivas fundamentais. Numa perspectiva isolada, se quisermos, paralela ao sistema judicial, na medida em que se vai escolher a via adequada para a resolução do conflito. Há quem chama alternativa. Não concordo, e é do conhecimento de todos das razões que me fazem não concordar. E também podem ser encontradas no livro o fundamento pelo qual me leva a tomar essa posição e que a minha coautora subscreve, e então trazemos-la aqui como posição dos autores. Mas, dizia eu, para além da forma paralela, é possível encontrar essas saídas, esses meios e essas portas dentro do próprio sistema judicial, como complemento interno ao sistema judicial. Aí se poderá falar da mediação processual. Não já pré, mas já processual. Para dentro do processo, na pendência do processo. E neste capítulo fala-nos exatamente da mediação e o processo judicial. É possível, não é possível uma mediação na fase judicial? É possível, não é possível uma mediação pré-judicial ou pré-processual? Seria ela um requisito, uma condição, um pressuposto para a ação? Estas e outras questões também vêm aqui colocadas e respondidas, mais uma vez, digo, neste livro, que tenho a honra de ser coautor e o privilégio de ter como coautora a doutora Maria Dias Godinho. Finalmente,
mas não menos importante, a questão que se prende, ou o capítulo 9, que se prende com as normas transitórias e outras relativamente a esta lei. E que traz-nos uma curiosidade, ou melhor, que levanta uma curiosidade e que nós aqui também aproveitamos para partilhar. Se poderá entender que a lei deixou de tratar de determinadas questões que também seriam importantes. Nisto, chamamos à colação os princípios estabelecidos aqui no capítulo 2º. E aqui o princípio da autonomia da vontade, em concreto. O princípio da autonomia da vontade permite, de facto, que uma série de situações que se colocam em sede de uma questão concreta, de um procedimento em concreto, já não da lei, por assim dizer, sejam cobertos, sejam as lacunas sejam preenchidas pelas próprias partes. Isso poderá dizer, mas a regulamentação da lei, há matérias que de facto sugere-se a necessidade de uma regulamentação enquanto lei. Mas há outras que, do ponto de vista prático, mormente em matéria de procedimento de mediação, que a própria lei reserva, enquanto procedimento, aliás, o princípio, por força do princípio da autonomia da vontade, que vai impregnar toda a lei, fundamentalmente a matéria do procedimento de mediação, deixa que as partes possam fazer. Fraseando o professor José Carmona, quando falava sobre a arbitragem, e aqui eu trago para a mediação, a lei é lacunosa de propósito. Dito de outro modo, e num português mais nosso, a lei tem essas brechas, tem essas aberturas, tem essas normas supletivas ou outras matérias que não são reguladas ao final, exatamente para permitir que sejam as partes, por via da autonomia da vontade, a determinarem, em termos de procedimentos, como é que se vai concretizar. E trazendo aqui um exemplo, só um exemplo, porque os outros todos poderão ser encontrados, mais uma vez, no livro. A questão que se prende com o pagamento de honorários aos mediadores. Se viermos a falar de uma instituição, suponhamos que não tem essa instituição estabelecido, à partida, uma tabela de honorários para os mediadores. Ou, tendo estabelecido, há uma lacuna, não está definido determinado critério para a determinação do valor dos honorários aos mediadores. Por força do princípio da autonomia da vontade e por força do estabelecido a própria lei, que diz exatamente que os honorários são estabelecidos pelas partes. Claro, em comum acordo com o mediador. Não exonera a necessidade de existir um regulamento ou de previamente existir uma tabela ou ainda das partes poderem, na pré-mediação ou ao lavrar o termo de mediação que poderá acontecer num momento anterior à mediação pela secretaria do centro, ou então já instalada a mediação no momento da primeira sessão de mediação. Poderão as partes sobre isso convencionar. À partida, aquilo que seria uma lacuna quase que intransponível é perfeitamente respondida pelo princípio da autonomia da vontade, pelo princípio da voluntariedade, pelas próprias partes. Então, como este exemplo, haverão outros que o princípio da autonomia da vontade e outros princípios aqui apresentados se aplicarão e permitirão, de facto, que a boa execução dessa lei possa ser uma realidade. Mas, e para mais, sugiro a leitura da lei, do livro, no caso, a boa interpretação da lei, para que possa, efetivamente, ela ser muito melhor aplicada. Porque a função da lei não é complicar, é exatamente permitir que, de facto, as pessoas atentem-na e, atendendo-a, possam chegar a soluções muito mais
adequadas, e os comentários e anotações a essa lei vêm exatamente procurar facilitar, ajudar a alcançar esse desiderato. Por hoje, fico por aqui, na certeza, porém, de que voltaremos para outras edições com outros temas relativamente ao panorama arbitral e de mediação e de conciliação, no geral, de resolução de conflitos em Angola. Um abraço a todos vocês e muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima.